Leituras de hoje, 17 de outubro de 2025. O Pequeno Príncipe, comentado com a Bíblia. E daí talvez eu traga outros, tá? Vem comigo, se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu sou Melissa, sou leitora e escritora também. Aqui no Pequeno Príncipe, onde a gente parou, está falando sobre o sentimento de urgência. Então talvez a mensagem inteira vai ser sobre isso, uma urgência. Ele está falando sobre os baobás. Os baobás são um tipo de semente ruim que dá e se espalha muito rápido e cresce. Se você não cuidar, ele toma conta. E aqui ele fala que é importante a disciplina, né? E aí tem uma pergunta aqui no texto que é, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o dos baobás? A resposta é bem simples. Procurei fazê-lo, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava movido pelo sentimento de urgência. Daí ele fala, um pouquinho antes, resumindo, que existe um planeta que um rapaz ele não cuidou. O dono do planeta não cuidou. A hora que foi ver, os baobás tomaram conta do planeta. E aí esse rapaz está pequenininho, os baobás são enormes, gigantes, e ele nem sabe por onde começa para tirar tanta coisa. Lembrando que esses baobás fazem parte das sementes ruins, que tem as sementes boas e as ruins. E a impressão que eu tenho é que a semente boa, cadê? Ou não cresceu, onde está? Né? Então, esse sentimento de urgência. E a gente entra no capítulo 6. Pequeno príncipe, aos poucos estou compreendendo sua vidinha melancólica. Durante muito tempo, sua única distração foi contemplar a suavidade do pôr do sol. Fiquei sabendo dessa nova minúcia no quarto dia pela manhã, quando ele me disse: gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um pôr do sol. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. De início mostrou-se muito surpreso. Depois riu de si mesmo e respondeu: sempre penso que estou em casa. Verdade. Quando nos Estados Unidos é meio-dia, como todo mundo sabe, o sol começa a pôr-se na França. Se numa fração de segundos viajássemos até lá, chegaríamos a tempo de assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França está longe demais. Em seu pequeno planeta, porém, basta arrastar a cadeira um pouco para o lado. Fazendo isso, já se consegue contemplar o crepúsculo toda vez que desejar. Houve um dia em que viu o pôr do sol 43 vezes. Pouco mais tarde acrescentou: bem sabe, quando estamos tristes, é bom ver o pôr do sol. No dia em que você viu 43 vezes o pôr do sol, estava tão triste assim? A essa pergunta, o pequeno príncipe não me deu resposta. Agora você entendeu o que é o baobá, né? Qual que é a semente ruim do pequeno príncipe? E que é preciso cuidar, né? É preciso conter essa semente ruim. E para que não aconteça que nem esse rapaz, que hora que viu já tinha tomado conta do mundo inteiro dele, do planeta inteiro, e ele ficou tão pequenininho, os baobás eram gigantes. Como é que você vai conseguir ver o pôr do sol 43 vezes em um dia, quando você deixou que os seus baobás crescessem demais? Então é preciso tomar cuidado com isso.
com a tristeza, né? Disse o salmista, Salmo 113:3: Desde o nascer do sol até o poente, seja louvado o nome do Senhor. O que seria o mundo sem o pôr do sol? Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde, depois a manhã. Foi o primeiro dia, Gênesis 1:5. Desde aquele primeiro dia, o milagre se repete, mas ficamos viciados e não sabemos mais como nos maravilhar com a pungente beleza do crepúsculo. Eclesiastes descreve a fascinante intercalação do sol nascente e poente, e que depois volta correndo para o lugar de onde nascerá novamente. Mas depois acrescenta com um desencanto: existe alguma coisa da qual se diz, veja, isto é novo? Eclesiastes 1:10. Os peregrinos na estrada para Emaús reconhecem o Mestre à noite, quando as sombras aumentavam. Fica conosco, pois é noite, o dia está a chegar ao fim. Lucas 24:29. Porque nem sempre é verdade que se precisa de luz brilhante para ver bem. A escuridão aperfeiçoa o sexto sentido, o do coração. À espera do cumprimento do oráculo de Zacarias com o retorno definitivo do Messias, Zacarias 14:6 e 7. Naquele dia não haverá luz, nem frio nem gelo, será um dia contínuo, conhecido somente do Senhor, e não haverá sucessão de dia e noite, e a noite será clara. Enfim, tem 2 pontos que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Vou fazer os comentários. O personagem, o Pequeno Príncipe, o menininho, né? O príncipezinho, o reizinho, né? De um planeta pequeno, que ama a sua rosa. E também tem o autor, o Antoine, né? E aí eu quero falar sobre o autor. Então, o Pequeno Príncipe realmente é um sucesso, é uma graça, né? E ele é o próprio autor, ele é o próprio Antoine que tinha uma tristeza que ele mesmo não dava conta daquilo. Então ele tinha que sempre ficar podando aquela tristeza, né? Para que não tomasse conta do mundo dele, né? Bom, bem da verdade é que os artistas, eles são extremamente sensíveis, por isso são artistas, né? Por isso que comunicam algo tão bonito, né? E são extremamente sensíveis, melancólicos, podem ser muito tristes, mas também tem um poder de alegrar-se, enfim, de passar pelas diversas emoções, né? Tudo através da sensibilidade. Então, é a arte da sensibilidade, mas eles não fingem, eles realmente sentem. Então, para mim, eu entendo o seguinte: um artista está o tempo inteiro em catarse, o que é difícil. E a catarse são mini choques, eu entendo. Sabe, você ficar levando um choquinho toda hora? Eu tô entendendo. Bom, eu não me apresentei como neurodivergente, né? Como eu sempre faço. Mas eu sou neurodivergente. Eu sou autista superdotado. E as duas condições, elas aumentam a sensibilidade, né? Então, fora o fato de eu ser artista, escritora, eu também sou autista e superdotada. E aí muitas escolhas minhas vêm através da sensibilidade, como o fato de eu ter decidido ser vegetariana, depois ter decidido ser vegana. Eu sou cristã e entendo que Deus é amor, né? E
enfim, tem chegado a diversas conclusões. E que tudo isso que eu falei até agora remete à sensibilidade, aumento da sensibilidade. E aí, falando sobre o Antoine, ele cria o Pequeno Príncipe para poder falar sobre as dores dele, né? Sobre os dilemas dele. Porque é uma maneira de você falar sobre os seus dilemas, criando um personagem, e aí você não se expõe, né? Então ele não estava se expondo e ele estava, né? E deu muito certo. Então ele tinha essa tristeza. E essa tristeza que infelizmente os baobás, né? Que o prejudicam ali, né? No final da vida dele, quando ele sai, eu já fiz um áudio sobre isso, falando para vocês, comentando, que é justamente desse livro, no início fala um pouco da vida pessoal dele, em que um certo dia ele chega de uma viagem de avião, né? E eles parece que precisam de alguém para voar e ele deveria descansar, não podia fazer uma viagem após a outra. Mas aí ele se oferece, justamente porque os baobás dele estão muito crescidos. E aí ele entra na... como que chama? Eu não lembro agora a palavra, tipo, uma culpa, uma negligência, né, com a própria vida dele. Então, ele está extremamente cansado, mas por causa do aumento dos baobás, que é dessa tristeza que ele tem, por causa da vida pessoal dele, por N motivos, depois eu falo um pouquinho sobre isso, ele se oferece. E no que ele se oferece, ele já tinha a intenção de morrer em voo. Ele já tinha a intenção, né? Então ele não se importa com a vida dele, né? E é justamente o que acontece. Ele tinha um problema com a esposa dele, né? Então ele foi casado, ele teve, pelo que eu vi, 2 filhos com ela, mas em algum momento ali eles decidiram se separar. Eu acho que eles não se separam no papel, né? E ela, parece que ela não era dali, do local onde ela vivia, né? Ela era de outro país, parece. E parece que a mãe dela disse para ela: volta pra cá, filha. E aí ele pede para ela: não volta, porque assim, toda vez que ele voltava de viagem, por mais que eles estivessem separados, eu acho que eles ainda se viam, conversavam, ele via os filhos, né? Então, assim, ele tinha saudades dela. Só que ele continuava amando ela. E aí ele passou a escrever cartas extremamente românticas para ela. Uau! Nossa, Deus está falando muito sobre declaração de amor hoje comigo. E aí com você também que está recebendo essa mensagem, porque hoje eu fui limpar uma parte ali do armário de casa e peguei uns LPs. E aí achei várias declarações de amor da minha mãe para o meu pai, do meu pai para minha mãe, e tem muito mais, na verdade, né? E aí ele começou a fazer isso depois, eu não sei quanto tempo depois, mas
algum tempo depois que eles se separaram, não sei se ele já fazia isso antes, e não sei por que eles se separaram. Talvez ele tenha traído ela, porque ele era bastante promíscuo, né? E talvez ela não tenha perdoado, mas enfim, ele passou a escrever cartas durante as viagens dele. Ele escreveu, eu não sei quantas cartas, 200 e poucas cartas, 300 cartas, eu lembro que eram bastantes. Eram centenas. E aí, mas ele escrevia e eu acho que não surtia efeito. E também eu não sei se ela rejeitava, não sei se na carta ou se pessoalmente ele expunha algum desejo de volta. Não, vamos voltar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ou eram só palavras ao vento, sabe assim? Talvez fosse, não sei. Talvez ele não tivesse feito uma proposta de volta, algo do tipo, né? Talvez fosse só um momento de extravasar esse sentimento todo que ele tinha. Talvez ele não... Porque existe um certo tipo de paixão que ela parece que ela é hormonal, né? Que ela vem no fluxo, assim, ou numa carência, e que não tem, que eu chamo de crescimento, né? Não tem, sabe? Não tem, não é real. Sabe aqueles homens que toda vez que estão bêbados, estão amando alguém, estão apaixonados? Enfim, assim. Então, não sei se esse amor que ele sentia por ela era real mesmo, ou era pela necessidade que ele tinha de idolatrar alguém, sabe? De ter uma musa, isso. Pra mim, que ela era a musa dele. Então, talvez ele não amasse de verdade. Porque se ele amasse, talvez até ele soubesse disso, talvez por isso que ele não voltou com ela. Se ele amasse, ele teria o quê? Algo concreto, uma conversa, entendeu? E ele teria mudado. E ali no início do livro, quando fala sobre ele não muda. Ele continua sendo... Então, o que conta ali do livro é que em nenhum momento ele mudou. Ele continuou sendo a mesma pessoa desregrada, sabe? Sim, promíscua, entregue a diversas paixões. Assim, né? Então, talvez ela descartasse. Enfim, talvez ela nem lesse, eu fico pensando as cartas dele. Aí na história, né, ele cria essa personagem que é a Rosa. Ele fala que ele vive um mundo pequeno, né? Talvez, não sei, talvez ele sentisse que era assim onde ele vivia, né? Por isso que ele gostava de pegar o avião dele. E ele é o aviador e ele é o pequeno príncipe ao mesmo tempo, assim, eu entendo, né? E aí, quando ele parte, ele sente culpado de deixar essa Rosa para trás, né? Eu não sei se ela realmente se sentia tão triste assim dele partir, ou ele queria que ela se sentisse triste, por isso ele faz ela assim na história, sabe? Eu acho que foi bem assim. Eu acho que no início, quem ficou triste foi ela, sabe? Talvez, eu imagino, né, pelo mau comportamento dele, né? Dentro do casamento ainda,
Talvez quem ficou triste primeiro foi ela, só que eu acho que depois o jogo inverteu, sabe assim? Eu acho que depois quem ficou triste foi ele. Eu acho que ela deu conta dos baobás dela. Como que ele fala aqui? É preciso ter o quê? Cuidado com os baobás. Uma questão de disciplina. Então, eu acho que depois que eles se separaram, eu acho que ele estava bem e ela não. Eu acho que depois que caiu a ficha, ele não ficou bem mais. E aí não ficou mais bem, porque o tempo inteiro ele tentou substituir a esposa depois e não conseguiu. Então ele estava sempre se frustrando, querendo criar uma nova musa, sabe? E ele não mudou e, enfim, foi infeliz até. A felicidade dele foi realmente essa história aqui. Mas infelizmente na vida pessoal dele foi bem ruim mesmo, bem triste. Me lembra o Brás Cubas também, extremamente uma vida pessoal péssima. Agora eu vou ler para vocês Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 48. Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite Luiz Dutra. Luiz Dutra era um primo de Virgília, que também privava com as musas. Eu juro que eu não li isso aqui. Antes de falar para vocês das musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas ele tinha necessidade da sanção de alguns. Eu não estou acreditando das musas ainda. Que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço. Então criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra, apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto que lhe aprovasse a recente produção. E eu falava-lhe 1000 coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras, de berlindas e cavalos, de tudo, menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me, a princípio com animação, depois mais frouxo. Torcia a rédea da conversa para o assunto dele. Abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo, e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas torcia a rédea para outro lado, e lá ia ele atrás de mim. Até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo, e tudo isto a olhar para a ponta do nariz. Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida. Já mediaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor. A explicação do Dr. Pangloss é que o nariz foi criado para o uso dos óculos. E tal explicação, confesso que até certo tempo me pareceu definitiva. Mas veio um dia em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros de filosofia, atinei com a única verdadeira e definitiva explicação. Enfim, não vou ler muito isso aqui, não. Aqui, o Brás Cubas, ele já perdeu 2 coisas aqui. Então, ele tá... O que ele tá? Ele tá mal-humorado, né? Ele tinha uma quase noiva que ele perdeu para outro, que era o Lobo Neves. Ele também tinha um quase cargo que ele também perdeu para outro, que foi o Lobo Neves também, que passou na frente dele. Ele tava ali esperando um tempão. Aí, de repente, veio alguém
corajoso, arremetido e pá, levou tudo dele. Quer dizer, dos planos que não eram nem dele, eram do pai dele, né? Mas que ele acabou se afeiçoando aquilo, né? E ainda o pai dele faleceu, né? E ele teve que conversar sobre herança com a irmã dele, o cunhado. E aí, nesse momento que chega aqui, chega o quê? Luiz Dutra, né? Quem é esse? Primo de Virgília, pior, né? Primo da ex-noiva dele, alguém que preteriu ele para ficar com Lobo Neves, né? E aí, esse rapaz parece que é amigo dele e escreve versos, poeta. E aí ele queria toda hora saber o que ele achava, né? Queria a opinião dele, né? E aí o Brás Cubas fazia questão do quê? De ignorar, de fazer que não tinha interesse. Na verdade, ele fazia isso de propósito, porque olha só o que ele disse. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo. E tudo isso a olhar para a ponta do nariz. Vamos ler o próximo capítulo, quando ele fala do nariz, ele diz o seguinte no final, quer ver? A conclusão, portanto, é que há duas forças capitais: o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. Essa ponta do nariz me parece orgulho, né? Alguns apegos. E essa ponta do nariz é que não deixa ele o quê? Elogiar o trabalho do outro. Por exemplo, o trabalho aqui desse primo da Virgília, principalmente porque ele tá bravo com a Virgília e na verdade não com o primo dela. Mas já que ele não pode descontar na Virgília, ele desconta no primo dela, sabe assim? Então, ele faz isso. E essa ponta do nariz foi o que prejudicou ele, né? Porque ele dizia, ela é coxa, ela é coxa, ela é coxa. Aí veio alguém que era o Lobo Neves e nem pensou sobre isso. Agora, aqui a história do Pequeno Príncipe, quando ele fala dessa tristeza, desse baobá que cresce, né? Eu vejo o seguinte, ele é um homem triste que perdeu a família, ele perdeu a esposa e os filhos. Ele tinha tudo e talvez ele não valorizou, entendeu? Talvez ele realmente tenha traído. Eu imagino, alguma coisa ele fez, né? Que ela não quis mais ele, assim, da noite pro dia, né? Vai saber, né? Alguma coisa ele fez e pelo histórico dele, eu já imagino que seja, né? Ela era uma mulher inteligente, né? Era uma mulher estudada, né? Então, enfim, é uma mulher bem posicionada. E ele, depois, ele provavelmente achou que ela perdoaria, ela não perdoou. E aí deu desespero nele, começou a escrever as cartas. Ela não perdoou, acho que ela nem lia mais, de certo, só guardava aquelas cartas. E seguia a vida dela, então acho que eles se viam de vez em quando, ele via os filhos, mas exatamente assim, aqui ó, quando mostra que o Brás Cubas, ele ignora o primo da Virgília, porque ele fica assim, e aí, você leu os meus versos? E aí, você leu? O que você achou? Ele não ignora? A minha intenção era desanimá-lo. Ela, mesma coisa. Ela queria desanimá-lo, né? Porque ela viu que ele não vai mudar.
Ele é isso, ele é sempre, né, irresponsável. Então ele sempre tinha, não que ele não fosse trabalhador, né? Ó, ele chega, ele tá cansado, ele vai, né? Ele até morre, né? De tanto trabalhar, morre de verdade. Pior que morre mesmo. Mas ele tem irresponsabilidade emocional, sentimental, né? Ele é irrefreado, né? Sexualmente irrefreado. Enfim, talvez ela não se sentisse respeitada, né? Eu tava falando do nariz, né? Ali fala, o Brás Cubas fala do nariz e desse orgulho, né? Que prejudicou o Brás Cubas, né? Porque ele se achava muito superior à Virgília, ou por ele não ter nenhuma deficiência e ela era coxa, né? Agora, o Pequeno Príncipe, na verdade, o autor, o Antoine, veja o seguinte, ele tem uma humildade que não é de verdade uma humildade, tá? Então, ele escreve muitas cartas para a esposa, né? E de certo ele escreveu algo tipo, ai, me perdoe, ai, estou arrependido, ai, volta para mim, você é o amor da minha vida. Mas será que era verdade? Porque assim, não houve mudança no comportamento dele. Entendeu? E eu já vi mulheres falando isso, né? Eu quero ver se ele mudou mesmo. Né? Uma coisa é dizer, outra coisa. E eu acho que ele demonstrava esse fascínio do artista mesmo, não era amor, né? Era um certo tipo de... Ele precisava de uma musa, entendeu? Para fazer as obras dele. E eu acho que ela sentia-se mais admirada do que amada. Acho que aí tá o problema, né? Talvez ela não quisesse ser uma musa, né? Talvez ela quisesse ser realmente essa mulher amada e ela não era, né? Ela era mais, acho que essa palavra definia melhor ela, musa, né? Do que mulher amada. E aí, isso é o quê? Idolatria, né? Bom, é isso. Então, essa é a história de hoje, com comentários. Cuidado com os baobás, cuidado com o orgulho, cuidado com a falsa humildade, cuidado com a idolatria. E busque ser feliz. Não faça as coisas se você estiver muito cansado. Não dirija, não viaje, não pilote. Deixe para ir no outro dia. Deixe para dirigir no outro dia. Pare, descanse, pare no hotel, durma. Não viaje com alguém que está dirigindo com sono, que está pilotando com sono, que está cansado. Não faça 2 viagens seguidas. Cuidado. Cuidado com os baobás, cuidado com os baobás, cuidado com os baobás. Tenha responsabilidade sentimental, sexual, né? É isso. E eu não sei, eu fico pensando, né?
será que ele vivia tão às cegas assim, né, esse Antoine? Porque será que ele pensava que simplesmente ele escrever umas palavras bonitas, ele reconquistaria a esposa dele? Talvez ele pensasse, né? Que mulheres gostam, né? Claro, toda mulher gosta. Mas geralmente, né, o romantismo geralmente, na verdade, esse tipo de comportamento vem assim no início do relacionamento, né? Então você tem o coração o quê? Você não tem nenhuma mágoa, não tem nenhuma lembrança. Você não tem um coração ferido, né? Em relação àquela pessoa. Então, assim, aquilo cai como uma luva, né? E produz muito fruto, né? Agora é diferente uma mulher que foi enganada, que foi traída, né? Então, ela já não consegue escutar o que ele fala, ela já não consegue perceber as coisas bonitas que ele faz, né? Porque ela só fica pensando naquilo que ele fez de errado, né? Então ela provavelmente não, sabe, não escutava as coisas bonitas que ele falava. Ela ignorava, ela só pensava naquilo que ele fez. E provavelmente as coisas que ele fazia chegavam aos ouvidos dela, né? Sobre a vida dele, aonde ele ia, com que ele estava, o que ele fazia, né? Então a mulher não é boba. Então ela, né? Então assim, as coisas não batiam, né? O que ele falava, com o que ele fazia. E eu acho que ele fazia esses esforços por ela e não colhia resultado. E também, no meio de tudo isso, além dele ainda continuar amando a esposa, ele fazia outros esforços por outras paixões que ele tinha no meio do caminho. Que pensando, bom, se a minha esposa não me aceitar de volta, aí eu tenho essa outra aqui. Só que no final, por ele ficar procurando aqui e ali, ele acabou ficando sozinho, né? E os baobás dele ficaram descontrolados. Então, quando ele fala daquele homem que descuidou, é ele. Agora eu tô entendendo, é ele. Lógico, ele descuidou dos baobás. Ele mesmo. Ele descuidou da tristeza. Mas por quê? Por falta de organização na vida pessoal dele. Extremamente desorganizado. Sabe? Ele era o tipo de homem que atira para todo lado. Porque ele pensava assim, alguma coisa vai dar certo. Só que aí que tá, ele não tinha foco. Aí que deu tudo errado, né? Porque ele não inspirava confiança, né? Nas pessoas, nessas mulheres, né? Enfim, não sei. Às vezes dá certo, às vezes cola, né? No caso dele mesmo, realmente não colou. Só que ele era um homem bem sucedido, mas também não deu. E ele não ficava um pouco triste, ele ficava extremamente mal, ele ficava extremamente melancólico. Então, eu acho que ele juntava as coisas. Tipo, ele já sabia que ele tinha errado muito com a esposa, que ele queria muito a esposa de volta, aquela vida junto, sabe? Família, acordar junto.
todos os dias e ver os filhos, e ele tinha que ver os filhos de vez em quando, né? E a esposa de vez em quando também não podia, não tinha mais acesso a ela, né? Eles não tinham intimidade mais. Tinha que aceitar ser só um amigo dela, e que isso devia ser muito difícil para ele, já que eles eram marido e mulher antes, né? Agora que eu sou o quê? Só um amigo dela, né? Como chama? Tá na friend zone, né? Ele devia se sentir assim muito rejeitado, sabe? Assim, sei lá. E aí eu acho que toda vez que ele tentava, eu acho que ele tentava esquecê-la. Ah, eu vou esquecê-la. Eu acho que aí realmente ele até começava um pouco a esquecer ela. Se apaixonava, tinha uma paixãozinha ali, hormonal pra mim, né? Mas aí não dava certo. Daí vejo ele assim, como que no quarto dele, chorando, triste. E aí ele pegava uma folha de papel e falou, vou escrever para minha esposa. Aí começava, minha esposa, você é o amor da minha vida, e não sei o quê. E aí ele unia a decepção que ele tinha com a paquera dele, mas a grande frustração da vida dele foi que ele perdeu o grande amor da vida dele, que era a Rosa. Aí, até quando ele tem o quê? A grande inspiração de escrever O Pequeno Príncipe, que fala tanto da Rosa, que é a esposa, a fiel que fica lá, você vai me deixar, você vai. Ela que amava rosas, né, a esposa dele. E fala da raposa, que são aquelas que ele conquista durante o caminho, né? Ele faz esse processo de caça, que ele gosta. E ele fica sempre aqui, entre lá e cá. E o que acaba com ele no final da vida dele, é ele mesmo que dá, ele mesmo, ele se suicida, na verdade, né? Isso é óbvio. Ele escreve na história que alguma coisa aqui que o avião dele ia cair, que ele se lança nessa viagem, nessa última viagem, de propósito. Ele sabe que ele está cansado, que ele não deveria e que alguma coisa ruim poderia acontecer se ele pilotasse cansado. E ele se lança assim num... Eu acho que é imperícia. Será que é imperícia? Sabe quando a pessoa não tem cuidado com a própria vida? Então, e aí ele faz isso. Então, assim, se ele tivesse tido um plano, sabe? Eu vou me arrepender, eu vou mudar em tanto tempo, eu vou fazer isso, uma mudança na minha vida. Ele não tinha tido esse final, né? Eu tenho pensado sobre isso, ser um grande artista, ter grandes obras, isso não compensa. Por bastante tempo eu pensei que os meus livros fossem mais importantes que a minha vida. Até que um dia Deus me disse, jamais, jamais. A sua vida é mais importante. Porque qualquer coisa que você tem escrito, vem escrever, sempre a sua vida é mais importante. Isso eu digo para você, a sua vida é mais importante do que o seu trabalho, qualquer coisa que você venha fazer. A sua vida. Mesmo que você não tivesse nenhum trabalho, a sua vida é importante. Isso eu aprendi observando meu cachorro, deitado debaixo do sol, se lambendo. E eu olhei para ele e eu pensei, meu Deus, quanta dignidade. Ai. Um serzinho tão irracional, pleno, feliz, tão puro, sem nenhum trabalho. E aí eu entendi que a dignidade ela não está atrelada a muita coisa que a gente pensa, né? Claro que é uma investigação minha ainda, que eu ainda tenho que observar muito,
para eu chegar a algumas conclusões. Tchau. Deus abençoe vocês.